Página 40, ser liberados da lei. E isso trata Romanos 7, 1 a 25. Nós começamos em capítulo 6 estudando a base da nossa libertação. O fato que o velho homem foi crucificado, sepultado e ressuscitado uma nova pessoa. Agora nós fomos crucificados pecadores e ressuscitamos santos. Fomos crucificados escravos do pecado e ressuscitamos escravos da justiça. Falamos como estávamos livres da escravidão do pecado, livres da ameaça da morte. Agora estamos liberados da lei, conforme Romanos 7, 1 a 25. Semente 33 fala o seguinte, Romanos 7, 1 a 3. Quando há morte, a pessoa fica livre da lei, sem anulá-la ou sem rebelar contra ela. Quando há morte, a pessoa fica livre da lei, sem anulá-la ou se rebelar contra ela. Então vamos orar. Deus, nós estamos muito gratos pela libertação que nós temos em Jesus Cristo. Nós estamos gratos que o Senhor nos livrou da lei, não para que a gente possa gratificar nossos próprios desejos, mas para que a gente possa servir ao Senhor com alegria e liberdade, espontaneidade. Deus, eu sei que esses conceitos estão contra os conceitos religiosos que cada um de nós temos nas nossas vidas. Então eu peço que o Senhor ilumine nossa mente nesse momento, nos livrando do legalismo, nos livrando do qualquer ato de merecimento para viver uma vida livre da lei. Nos dê entendimento e compreensão agora, em nome de Jesus. Amém. Semente 33 fala, quando há morte, a pessoa fica livre da lei, sem anulá-la ou se rebelar contra ela. Uma das críticas dos judeus é que os cristãos estavam vivendo fora da lei. Isso que as pessoas falaram, se você lembra em Atos, você lembra que Paulo foi acusado de ensinar em todo lugar, que as pessoas até ensinar os judeus para não obedecer à lei. Quando ele chegou em Jerusalém, ele deu o relatório e pessoas falam, não, estamos vendo que realmente esse é tudo mentira. Mas essa é uma das críticas que os judeus tiveram, porque estava falando que Paulo, falando livre da lei, os judeus estavam vivendo vidas frouxas, vidas sem compromisso. Mas Jesus deixou bem claro que ele não veio para acabar com a lei, mas para cumprir. Mateus 5, 17. Esse versículo não é tão fácil entender, porque num sentido ele não anulou a lei, mas cumpriu a lei no sentido que ele, através do seu sacrifício, ele cumpriu tudo que a lei cerimonial estava falando, né? Nesse sentido, ele cumpriu a lei. E o segundo sentido em que ele cumpriu a lei é que ele deu a capacidade para seus seguidores cumprir o que a lei faz. Também Jesus, na sua própria vida, ele obedeceu à lei e vivia dentro do padrão da lei. Não a lei legalista dos fariseus, mas ele viveu retinho perante a lei que a Bíblia ensina. Então, Paulo comparou a lei acerca do casamento com o nosso relacionamento com a lei. Então, o ponto desse trecho aqui em Romanos 7, 1 a 3, não é sobre casamento e divórcio. Ele não está tratando esse assunto, ele usou as regras acerca do compromisso legal acerca de casamento como uma analogia, uma comparação do nosso relacionamento com a lei. Enquanto o marido está vivo, a lei pode ser aplicada a ele. Quer dizer que, em termos do casamento, quer dizer que a pessoa fica casado e a lei aplica nessa situação. Quando ele morre, a lei não é eliminada ou quebrada. Quer dizer, só porque a pessoa morre não significa que a lei parou de existir, ainda existe, simplesmente não aplica mais. Por causa de uma morte, a situação da mulher mudou em relação à lei.
Quando morremos com Cristo, nosso estado perante a lei mudou também. Agora estamos livres da lei porque estamos livres do pecado. Devemos viver esta liberdade. Então, há sempre uma tendência de pegar esse conceito e falar, eu posso viver como eu quero. Isso não é que Paulo está ensinando. Ele está ensinando, quando você vive esta vida assim, é que você não tem uma série de regras exteriores que está governando a sua vida. Então, por exemplo, quando eu morri com Cristo, a lei de Moisés não parou de existir, ainda existe, simplesmente porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Aquela lei que dominou minha vida, me governou naquela época, me condenando, não pertence à minha situação, não se aplica na minha situação. Eu não rebelei contra a lei, não joguei fora a lei não foi eliminada, simplesmente mudou minha situação. Ainda na página 40 tem os exercícios e perguntas. Como uma pessoa pode ficar livre da lei do seu país? Como uma pessoa pode ficar livre da lei de Deus? Leia Gálatas 4, 21 a 31. Eu não coloquei perguntas aqui, mas vê aquele trecho e vê se você entende o que ele está falando e como isso aplica a esta situação. Número 1. O princípio. Qualquer lei tem autoridade sobre a vida de alguém enquanto ele vive. Então, Romanos 7:1 fala, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então ele usou essa palavra, vocês não sabem, a mesma palavra Noel, que significa que vocês estão ignorantes, vocês não sabem, irmãos. Então, aqueles irmãos podem ser judeus? Não, qualquer irmão. Irmãos, pois falo os que conhecem a lei. Então isso pode falar os que conhecem a lei judaica, mas ele não usou o artigo antes da lei, indicando que ele está falando de qualquer lei, seja a lei brasileira, a lei norte-americana, a lei europeia ou a lei mosaica. Então ele falou, eu estou falando, presumindo que vocês conhecem a situação de qualquer lei, que a lei tem domínio, a lei tem senhorio sobre uma pessoa, a palavra que ele usou, kuriou, senhorio sobre a pessoa durante o cronos, durante o período do tempo, os anos em que ele vive. Vocês não sabem disso? Eu acho que todo mundo sabe. Você não pode escapar à lei do Brasil. A única maneira de escapar à lei do Brasil é mudar do país. Mas, de certa forma, mesmo sendo cidadão do Brasil, morando no outro país, você ainda está embaixo da lei brasileira. Você tem que pagar impostos ou pelo menos declarar. Você tem que se justificar a sua votação. Se você quebra certas leis, você pode ser excluído desse país, mandado de volta para o Brasil para enfrentar o tribunal aqui. Houve um caso que, não sei se era alemão ou francês, ele foi filmado fazendo uma perversão sexual ilegal em Tailândia. Ele era da França e esse filme foi filmado em Tailândia e achado em Alemanha. E o governo francês processou ele por isso. Por quê? Enquanto você vive, você está embaixo da lei. Mas quando uma pessoa morre, você sabe que a situação muda. Por exemplo, eles não pegam uma pessoa morta e levam perante o tribunal. Porque aquela pessoa, uma vez morre, não adianta você colocar a pessoa na frente do tribunal para processar. Isso aplica em qualquer situação. Por exemplo, aquele caso que eu falei do francês que foi processado, achando evidência contra aquela pessoa, que condena a pessoa. Se ele tivesse morrido, ele não teria processado. Então, durante o período em que a pessoa vive, a lei se aplica. Aí, versículo 2, ele fala, ora, a mulher casada, e esse é um exemplo. Ele deu um princípio geral, agora ele está dando um exemplo aqui. Então,
esse exemplo é número 2, lá na página 40, da mulher é subordinada ao marido enquanto ele vive. Então, ele pegou esta lei. Ora, a mulher casada está legalmente ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Então, o exemplo, uma mulher tem esse, quando fala ligada pela lei, ele enfatizou que é uma ligação legal que não pode ser quebrado ao seu marido. De novo, quando ela tem um marido que vive, que está vivendo durante o tempo que o marido vive, mas, fala aqui, mas se eu mesmo, o marido, morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Quer dizer, a palavra significa ela é liberada. A palavra que fica aqui, que ela é livre dessa obrigação legal, ela é liberada. A palavra significa que ela não tem mais associação disso. Na lei referente ao marido, nota, não toda lei, simplesmente aquela uma só lei não aplica na situação quando o marido morre. Então, ela está desobrigada acerca daquela lei naquele momento. Então, nota que nesse momento a lei não foi quebrada, eliminada, ela não rebelou contra a lei ainda existe, simplesmente não se aplica à situação dela. Versículo 3, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Então, não tenta aplicar isso, exagerar esse exemplo, né? Mas simplesmente que ele está falando que não é questão do relacionamento sexual que Paulo está falando, claro que tem isso, mas ele tinha visto a questão de autoridade, quer dizer, ela está embaixo da autoridade do marido. Se ela, junto com outro homem, ela está rebelando contra aquela autoridade, ela está rebelando contra a lei, então ela é considerada adúltera, uma pessoa que quebrou a lei. Então, a ideia é que se ela pertence e começa a passar e tentar um outro homem além do marido, ela está quebrando a lei. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, quer dizer, se ela se juntar com outro homem, no sentido que se casar, ele falou que ela não estaria considerada adúltera nesse caso, porque ela está livre. Nesse momento, ela fica desobrigada e ela não desobedece à lei. Então, esse é muito fácil. Então, como eu falei, não tenta exagerar a aplicação dessa situação. Simplesmente ele está falando isso. Deixa-me resumir isso. Número 1. Qualquer lei só aplica durante o tempo que a pessoa vive. Quando há uma morte, isso pode mudar circunstâncias da pessoa em relação à lei. E pode ser que por causa da morte de alguém, o estado de alguém muda em relação à lei. Por exemplo, a mulher está embaixo da lei conjugal. Se o marido morre, o estado dela muda, a lei não se aplica e ela é livre para fazer o que ela quer naquela situação. Agora, esse onde ele aplica para nossas vidas é versículo 4, mas primeiramente deixe-me ler somente 34, porque ele vai dar aplicação aqui. Quando o velho homem morre com Cristo, a pessoa fica livre da lei para servir a Deus com liberdade. Quando o velho homem morre com Cristo, a pessoa fica livre da lei para servir a Deus com liberdade. Vamos orar mais uma vez aqui para entender essa semente aqui. Deus, obrigado pelo fato que nosso velho homem foi crucificado contigo. E obrigado por esse novo estado que o Senhor trouxe a nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para viver a realidade dessa liberdade conforme sua vontade. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Então, somente 34 fala quando o velho homem morre com Cristo, a pessoa fica livre da lei para servir a Deus com liberdade. Todas as pessoas nascem debaixo da lei de Deus. Todas as pessoas nascem debaixo da lei de Deus. Quando uma pessoa se converte, a lei não é eliminada, mas a morte do velho homem mudou nosso estado com respeito à lei. O mesmo princípio da viúva se aplica às nossas vidas. Quando nosso velho homem morreu com Cristo, a lei já não se aplica mais ao novo homem. Não foi eliminada, apenas se tornou irrelevante à nossa nova vida. Quer dizer que a lei aplica nos pecadores. Quando o velho homem foi crucificado e eu nasci um novo homem, um santo, a lei não se aplicou à minha situação mais, porque eu não sou mais uma pessoa injusta. Isso não significa que eu não peco, eu peco. Mas o fato é que a lei não se aplica à minha situação por causa da minha nova vida. Nesse trecho, Paulo focalizou o fruto de uma vida debaixo da lei e de uma vida livre da lei. A verdadeira liberdade vem quando se aprende a andar guiado pelo Espírito Santo. Então, essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é de fazer o que você mesmo quer fazer. Os exercícios e perguntas embaixo da página 40. Quais as diferenças entre o fruto de uma pessoa que está debaixo da lei e outra livre da lei? Leia 1 Timóteo 1, 8 a 11. A quem a lei deve ser aplicada? Número 3. Com quem estamos casados agora? Puxando essa analogia, como você vai ver no trecho. Número 4. O que significa servir na caducidade da letra? O que é a letra? Eu coloco isso porque eu sei que eu já ouvi o grupo Congregação Cristã do Brasil, uma seita. Eles ensinam que a letra é o estudo da Bíblia. Então, por isso eles ensinam que a letra mata, mas o Espírito que vivifica, e fala que, olha, estudo bíblico mata. Você tem que deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Então, ele não está falando de estudo bíblico, mas o que ele está falando? Leia 2 Coríntios 3,6. O que significa servir em novidade do Espírito? Página 41, número 3, Romanos 7, 4 a 6. Está na página 41. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e desse modo frutifiquemos para Deus. Então, aplicação disso. Primeiro ponto, você morreu. Então, nota que ele falou, voz passivo, auristo, você foi morto, no sentido que alguém nos matou. Quem nos matou, nós fomos mortos junto com Jesus Cristo. Então, ele falou, nós morremos referente à lei, relativo à lei, através do corpo de Cristo. Então, está falando do corpo de Cristo através da sua crucificação. Então, isso está enfatizando que com Jesus Cristo nós morremos. E não somente o velho homem que está em visto aqui, está falando a morte do velho homem por meio do corpo de Cristo é que levou você realmente a morrer com respeito à lei. Ele falou o propósito aqui, o resultado nesse versículo. Para pertencer, diz o outro. Quer dizer, isso indica que nós temos uma nova autoridade na nossa vida. A palavra significa que nós fomos juntados para pertencer ao outro. Quem é esse outro? Aquele que foi ressuscitado dos mortos. Agora, ele poderia falar simplesmente Jesus, mas por que ele falou aquele que foi ressuscitado dos mortos? Porque ele já falou que foi por meio do corpo que nós morremos, mas como recebemos essa nova vida? Através da ressurreição dos mortos.
Então, ele queria enfatizar que essa nova vida vem através da ressurreição de Cristo. Como eu tenho falado agora, a gente tem esquecido a importância da ressurreição de Cristo, porque é isso que traz uma nova vida para nós. Então, o outro resultado é o que ele falou, continuando no versículo 4, e desse modo frutifiquemos para Deus. Quer dizer, esse é o segundo motivo, de fato é bem óbvio, dois motivos, e esse é o segundo, é para que a gente desse fruto para Deus. Quer dizer, ele está falando agora, sendo livre, nós somos livres para fazer coisas para a glória de Deus e não para nosso benefício mais. Agora, o que era antes na nossa vida? Vamos olhar versículo 5, porque isso é muito importante que ele falou aqui. Porque quando vivemos segundo a carne, essa palavra segundo a carne é muito importante. Segundo a carne significa que o padrão em que você vive estava no esfero e no controle da carne. Você vivia na carne, literalmente aqui no original. Esse é o nosso estado. O que nós fizemos nisso? As paixões pecaminosas, posto em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então nós vivemos na carne. As paixões eram estimuladas pela lei e resultavam em morte, no sentido que, quando ele fala que as paixões pecaminosas, esses desejos fortes, estavam postos em realce pela lei, essa palavra é energeo no grego, onde pega a palavra energia, quer dizer a energia para essas paixões veio da lei. Essas coisas estavam estimuladas pela lei e eles trabalhavam dentro do nosso corpo. Estava realmente estimulado e trabalhavam dentro do nosso corpo. E qual foi o resultado? Os desejos se tornaram algo que nosso corpo fez e o fruto era a morte disso. Então, a lei, interessante, numa pessoa, o que a lei faz quando uma pessoa não é regenerada? A lei pode fazer aquela pessoa menos pecaminosa? Não. A lei, em vez de controlar os desejos malignos, tem um jeito de estimular os desejos malignos. Então ele fala, eu coloquei aqui na sua apostila, as paixões estimuladas pela lei que resultaram em morte, de energia, de colocar em efeito. Ele usou o tempo perfeito. Isso indica que é uma coisa constante que estava acontecendo. Agora o que acontece? Agora, porém, nota, pode sublinhar na sua Bíblia, libertados da lei, estamos mortos para aquilo o que estávamos sujeitos. O que estávamos sujeitos antes? A carne, a morte, pecado, a lei. De modo que servimos em novidade do Espírito e não caducidade da lei. Então, ele está falando isso, que nós estamos liberados para não ser escravizados mais pela lei que estava dominando nossa vida. Nós estamos liberados agora para servir em novidade, uma coisa completamente, uma novidade por causa da regeneração do Espírito Santo. E quando coloca aqui novidade do Espírito, isso deve ser maiúsculo, porque é o Espírito Santo que está dirigindo nossa vida e não de uma coisa ultrapassada, aquele que é envelhecido, não presta mais, que é a letra, é o código. Então, esta novidade em que nós servimos vem da presença do Espírito Santo na nossa vida. Quem está guiando nossas vidas é o Espírito Santo. Nós servimos como escravo agora. Nosso serviço é um serviço, mas com liberdade, com novidade, e é guiado pelo Espírito Santo, não de uma coisa pesada com a lei. Então, esse trecho está falando sobre o fato que nós estamos servindo a Deus, mas servindo não conforme uma lista de regras.
Nós fomos mortos a respeito disso, porque morremos a respeito do pecado, nós morremos a respeito da carne, e por causa disso nós estamos livres de viver agora conforme o Espírito Santo, essa novidade de vida. Como que isso funciona na prática? Nota que ele falou, uma pessoa que não é regenerada, aquela pessoa, a lei, em vez de controlar, simplesmente estimulou. A lei simplesmente estava apontando a gente para Jesus Cristo. Agora que temos Jesus Cristo, temos a liberdade para servir Deus de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Então, esse é um trecho muito importante. Quero que você não perder a essência do trecho. Está falando que o fato que meu velho homem morreu mudou meu estado. Eu não sou mais embaixo da lei, não sou mais embaixo do pecado, não sou mais abaixo da carne. Então eu sou livre agora. Ainda na página 41, nós temos número 4, o relacionamento entre a lei e o pecado, semente 35. Então, essa é a questão, porque parece que Paulo está falando aqui que a lei, de alguma maneira, não é muito boa. Mas vamos ver o que ele fala aqui, na página 41, semente 35. O problema não está com a lei, mas com a carne, a fonte do nosso pecado. Então Deus fez uma lei perfeita. Então o problema não está com a lei, mas com a carne, a fonte do nosso pecado. Não é culpa de Deus, é nossa culpa. Então vamos orar. Deus, estamos começando a entender um pouquinho mais sobre o que é carne, o que é de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu peço que o Senhor cada vez mais esclareça a gente acerca disso, para que a gente possa viver essa nova vida que o Senhor está descrevendo. Eu sei que por tantos anos eu não entendi esses conceitos, e eu vivia frustrado, como fala aqui em Romanos 7. Mas eu peço, Deus, por meio desse entendimento aqui, que cada pessoa que está ouvindo isso, que cada pessoa seja iluminada ao ponto de aplicar essas verdades e viver a realidade de uma nova vida. Colocamos isso perante o Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, semente 35, Romanos 7 a 14. O problema não está com a lei, mas com a carne, que é a fonte do nosso pecado. Parece que Paulo estava criticando a lei por causa do fato de que não pode nos salvar nem produzir santidade. Ele deixa bem claro que o problema não está com a lei, mas com o homem e com o pecado que habita nele. Então, o que isso está falando, o problema é a incapacidade do homem submeter isso por causa da carne. Em vez de controlar o pecado, a lei acaba estimulando a desobediência. Então você pode pensar que colocando regras lá vai controlar isso. Não vai. A lei não cria o pecado, nem é pecaminosa, mas manifesta sua presença. É impossível vencer a carne por tentarmos viver conforme a lei pelo nosso próprio desempenho. Muita gente vive essa vida frustrada. Eles pegam regras e querem demais controlar aquilo. Todo mundo, eu vejo que jovens são muito assim. Jovens estão constantemente perguntando: é pecaminoso fazer isso? Porque eles querem uma lista de regras, porque daí eles podem tentar viver dentro daquilo e essencialmente satisfazer a si mesmo. Essa coisa que parece contraditória, mas é verdade sobre legalismo. Parece que a pessoa vai viver uma vida mais santa, mas o propósito da lei é de achar brechas. Pessoas gostam de leis porque sempre há uma brecha para se satisfazer. E isso é a razão que pessoas gostam de definir leis. Exercícios e perguntas, ainda página 41. Como é que a lei estimula o pecado? Esse que Paulo falou, que coloca em realce. Por que Paulo escolheu a cobiça para usar como exemplo? Por que ele usou essa palavra?
há uma pergunta aqui. Ainda na página 41, o antagonista fala o seguinte, versículo 7. O que diremos, pois? O que podemos concluir? Paulo antecipando isso. É a lei pecado? Então, ele está perguntando, é a lei de alguma maneira mal? E ele fala, não seja assim, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei, nota que ele falou, eu não teria reconhecido. A ideia é que a lei deixou ele reconhecer que, eu não sabia que isso era pecado. Então ele falou, em vez de ser mal, ele falou, a lei ajudou ele a reconhecer a presença da sua vida, de reconhecer e ver. Ele não teria reconhecido pecado se não ver a lei. Daí ele foi muito mais específico. E daí aqui ele usou uma palavra mais forte. Eu não teria conhecido por completo o que é pecado. Ele usou mais que perfeito aqui, indicando que antes ele chegou a conhecer esse pecado. Como? Quando ele ouviu a lei, ele não teria sabido sobre a epithumia, que é cobiça, se ele não tivesse lido a lei. Não cobiçarás. Então, Paulo simplesmente está falando, a lei é boa, de certa forma, porque a lei ajudou ele a definir e reconhecer pecado na sua vida. Por que ele escolheu essa lei de cobiçar? Eu coloquei na sua apostila, cobiçar, epithumia, é a única lei que define atitudes e não coisas externas. Sempre há, por trás de cada lei, um aspecto interno e externo. Não matarás. Jesus falou que não matarás, tem um aspecto exterior, em que você vai estrangular outra pessoa, e interior, em que você vai odiar aquela pessoa e desejar a morte daquela pessoa. Mas cobiçar é algo puramente interno. Agora, cobiça se manifesta exteriormente de várias maneiras. Pode ser de roubar, mentir, ou várias outras coisas. Adulterar, matar. Todo esse tem a raiz em cobiça, talvez. Mas cobiça em si mesmo é puramente interno. Então, esses são os pecados que são mais difíceis de reconhecer. Uma coisa que você faz com sua mão é uma coisa fácil ver, olha, isso é pecado, isso não. Mas que tal as atitudes? Então, Paulo escolheu essa lei por esse motivo. Daí ele mostra como isso funciona. Versículo 8, mas o pecado, nota a ênfase aqui, o sujeito dessa frase aqui é o pecado. Tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, ele está falando, ocasião, aquela palavra foi dada pela lei. A palavra ocasião é uma oportunidade, um espaço, uma base de operação, um termo militar. Quando você vai conquistar a terra, você tem que conquistar a base de operações. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que esse é um pretexto. Então, o pecado pegou o pretexto do mandamento da lei e ele falou, e despertou em mim toda sorte de concupiscência. A ideia é de produzir, a palavra é muito forte, de conquistar, de criar todo tipo, diferentes tipos e qualidade de cobiça. Mas ele falou, sem lei está morto o pecado. Agora, isso parece contraditório aqui. Ele não está falando que sem lei não existe pecado, mas ele falou que está quieto, dormindo, mas existe na vida da pessoa. Então, quando não tem lei, quando nada está me contrariando, o pecado que está em mim está lá, mas não está sendo manifesto. Então, esse é o ponto que ele está falando. Tomando ocasião pelo mandamento, há uma tendência entre cada um de nós de parar e quando alguém
manda a gente fazer alguma coisa, a gente não queremos fazer. Ou que eles falam, a gente é mais forte ainda, quando alguém manda a gente não fazer alguma coisa, há uma tendência de a gente querer fazer aquilo. Eu sempre penso, por exemplo, eu fecho a porta do meu quarto, daí eu vou viajar, eu vou sair, vou passar uma hora lá no shopping, eu falo para meu filho, olha, Jonatas, eu e sua mãe estamos indo para o supermercado, mas não vai entrar no nosso quarto, viu? Você pode fazer qualquer coisa, comer qualquer coisa aqui, mas não entra no nosso quarto, tá? Agora, nossos filhos, eu acredito que são obedientes, mas mesmo assim, imediatamente que vai passar pela mente do nosso filho, por que o papai não está querendo que eu vá para o seu quarto? O que será que está lá dentro? Ele falou para não entrar, e parece que se eu não tivesse falado nada, ele não teria entrado no meu quarto. Só quando eu mandei ele não entrar, de repente despertou um desejo de querer entrar. Então, esse que ele está falando, o exercício que eu tenho é que eu vou fazer agora. Você feche seus olhos nesse momento. Está todo mundo com olhos fechados. Agora, você pode pensar o que você quiser. Uma coisa que eu peço, eu estou te proibindo agora, falando para não pensar no elefante. Você pode pensar em qualquer outra coisa que quiser, mas não pense no elefante. Tenta, toda a sua força, focaliza. Não vou pensar no elefante. Não vou pensar no elefante. Claro, você pensou no elefante. É quase impossível. Você passou semanas sem pensar no elefante. Mas quando eu falei para não pensar no elefante, imediatamente isso vem na mente. Tem muitas pessoas que estão assim, que a lei, em vez de controlar pecado, acaba estimulando o pecado. Eu já vi isso muitas vezes na minha vida. Parece que o mais que eu tento não fazer alguma coisa, o mais que eu desejo fazer. Agora, ele explicou isso um pouco mais em versículos 9 a 11. E eu não tenho um monte de anotações aqui lá embaixo da página 41, mas ele fala, outrora, isso é, eu mesmo, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Quer dizer, quando ele falou vivo, ele não está falando que ele estava... porque a Bíblia fala que qualquer pecador é morto. Então ele não está falando nem que ele era convertido. Ele simplesmente, eu estava tranquilo. Na minha vida eu vivia seguro na minha ignorância, separado da lei. Quer dizer, se você aplica isso em Paulo, quando é que ele estava sem a lei? Com 5 anos de idade ele começou a aprender a lei como fariseu. Então como é que ele estava falando? Sem compreensão da lei. Quando ele só conheceu a lei pela ótica do padrão farisaico, ele estava bem, tranquilo. Como está a sua vida? Estou jóia. Eu estou seguindo tudo direitinho, como o jovem rico falou. Mas daí ele falou que sobreveio, chegou a lei e de novo é como vivificou, pecado vivificou. Essa palavra significa aqui, reviveu o pecado. E eu morri, no sentido que ele reconheceu o peso do seu pecado e o fato que ele estava perdido nesse momento. Se eu ia comparar isso, é que eu creio que Paulo está descrevendo é no caminho do Damasco. Quando Jesus Cristo apareceu a Paulo lá, era um pesadelo para Paulo, porque ele, na sinceridade do coração, sinceramente enganado, estava querendo servir a Deus. E daí o que aconteceu? Jesus apareceu para ele, a luz brilhou e falou, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? E ele falou, quem és tu, Senhor? E daí o pior pesadelo aconteceu nesse momento e o Senhor falou, sou Jesus, quem está perseguindo? O que eu estava fazendo? Pensei que eu estava servindo a Deus. De repente ele falou, mas Senhor,
E agora? O que eu posso fazer? Ele não falou como Pedro no dia do Pentecostes, de se arrepender, crer e ser batizado. Ele falou, vai para Damasco, te falo depois. Ele estava morto. Eu creio que durante aqueles 3 dias, Paulo, o peso da lei estava caindo sobre Paulo. Ele que pensava que estava bem, vivendo conforme a lei farisaica, aí nesse momento ele começou a reconhecer o peso da lei de Moisés. Ele morreu no sentido que ele reconheceu que estava perdido. E eu creio que ele passou esses 3 dias perdido, arrasado, quebrantado perante o Senhor, até Ananias chegou até ele e ofereceu a solução. Então, quando ele falou, eu morri, eu vejo que ele estava falando isso. Eu reconheci que eu estava perdido. Ele reconheceu que realmente ele era uma pessoa que não mereceu nada. Mas eu quero que você entende o que matou Paulo nesse momento. Não foi propriamente a lei, mas era o pecado. O pecado na sua vida, a lei manifestou a presença do pecado e Paulo perdeu toda a sua tranquilidade religiosa que ele tinha. Ainda na página 42, o último versículo aqui, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O ponto do versículo 11 é quem é que matou Paulo? Não foi a lei, foi o pecado. Por isso ele falou, mas o pecado, aproveitando essa oportunidade, ele usou a mesma palavra para oportunidade. Ele falou, prevalecendo do mandamento, quer dizer, tomando ocasião, tomando oportunidade pelo mandamento, me enganou, me seduziu. Essa palavra que ele estava usando é a mesma palavra usada quando Eva foi seduzido. É usado de sedução no livro de Provérbios. E ele falou, e por meio dela, por meio do pecado, me matou. O ponto desse trecho, o problema não estava com a lei, mas com Paulo e o pecado que existia na sua vida. Então, página 42, letra E, a lei é boa. Agora, ele falou isso. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Quer dizer, a lei é santa, digna de Deus. É contrário de algo mal. Não é nada. A lei não é má. A lei é santa. A lei é justa, no sentido que está em harmonia com o padrão divino. E a lei é boa. Boa em natureza. Não há nada mal dentro da lei em si mesmo. Então, a pergunta que vem, então, porque ele falou que a lei é que me matou, está em versículo 13. O antagonista falou mais uma vez, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, qual foi o problema? O pecado. Nota que quando ele joga essa pergunta, a lei que fez isso, ele sempre fala, não, foi a lei, foi o pecado. Então, ele não está colocando a culpa em Deus para isso, está colocando a culpa na fonte do pecado que existe no homem. Então, ele falou, aquela coisa que era boa se tornou em algo que causou o mal. Ele usou a palavra genomai. Houve uma mudança dessa coisa boa que causou a morte em mim. E ele falou, deixa bem claro, foi não a lei, mas foi o pecado que levou à morte das pessoas. E ele falou, por quê? Para revela-se como pecado. Quer dizer, pecado tinha que se manifestar como verdadeiramente pecaminoso. É profundo esse pecado. Então ele está mostrando o propósito da lei. A lei é para mostrar a profundidade do pecado. Então ele falou que fez isso por meio de uma coisa boa. Então o pecado aproveitou alguma coisa de Deus, uma coisa boa, e causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira
maligno. De novo, mais uma vez, para mostrar a profundidade do pecado, de mostrar que pecado é completamente pecaminosa, totalmente pecaminosa. Então, eu coloquei aqui na sua apostila, a lei revela a profundidade do pecado. A lei existe a fim de que, através do mandamento, o pecado possa ser demonstrado como é, completamente pecaminoso. Então, esse trecho está falando como a lei é incapaz de produzir uma vida santa na vida da pessoa. Porque em vez de controlar pecado na vida do pecador, a lei só estimula o pecado na vida da pessoa. Página 42 tem, número 5, a lamentação sobre a incapacidade de um ser humano cumprir a lei, em Romanos 7, 14 a 25. Esse trecho é muito citado e talvez mal entendido o que ele está falando. Agostinho pensou ser esse trecho uma descrição de alguém sem Cristo. Inicialmente, quando Agostinho olhou nesse trecho, ele falou, olha, está falando o incrédulo. Aí, depois da sua batalha contra Pelágio, ele reconheceu que isso demonstrava que as pessoas regeneradas ainda lutam contra a carne. Então, eu concordo com Agostinho nisso. Agostinho, ele existia muito tempo atrás, é o famoso Santo Agostinho, e ele defendeu, ele era um grande pecador. Você lembra quando nós falamos na introdução de Romanos acerca dele? E ele lamentou sobre seu pecado e se converteu. E ele inicialmente pensou que, olha, eu fui transformado. Então, esse luta não pode ser de uma pessoa regenerada. E Pelágio acreditava basicamente na bondade do homem. Ele não reconheceu esse aspecto da existência da carne, porque ele achou que o homem, pelo próprio desempenho, podia fazer o bem. Aí, Agostinho reconsiderou o trecho e começou a falar assim, eu creio que ele está falando da batalha de um verdadeiro cristão. Então, como você interpreta esse trecho, depende disso. Ele está descrevendo a luta interior de uma pessoa convertida ou a luta que Paulo experimentou antes de se converter? A coisa importante aqui, e eu vejo que esse essencial é de saber onde isso está caindo no livro de Romanos. Seria estranho para ele jogar uma luta interior que existe na vida de uma pessoa que não conhece Jesus aqui em capítulo 7, porque você lembra que os primeiros 3 capítulos é onde ele tratou a questão de uma pessoa incrédula. De repente, ele começa a falar em capítulo 3, a partir de versículo 21, o aspecto de uma pessoa regenerada, tratando o aspecto de justificação pela fé. Aqui, em capítulos 6 e 7, ele está falando sobre santificação. Então, seria estranho para ele voltar e começar a falar sobre uma luta interior de uma pessoa que não conhece Jesus, porque está completamente fora do contexto. Agora, posso admitir, Paulo estava falando, antes da lei chegar, eu morri, mas ele está explicando e voltando para explicar que a lei nunca podia salvá-lo. Ele está usando esse um exemplo que a lei não somente não podia salvar, mas não pode santificar uma pessoa. Então, essencialmente, ele estava falando aqui, eu morri ao respeito da lei. Ele voltou e falou como ele morreu acerca da lei. Agora, ele vai focalizar no aspecto de como a lei não pode santificar a vida de uma pessoa, porque quando uma pessoa que é regenerada focaliza na lei, aquela pessoa vai ser só frustrada pela tentativa na sua própria carne para vencer a carne. Então, a primeira lamentação é versículos 14 a 17. De fato, a semente 36, eu vou tratar todas essas lamentações aqui. Versículos 7 a 15 a 25, há uma frustração quando tentamos viver a vida cristã pela obediência à lei.
Há uma frustração quando tentamos viver a vida cristã pela obediência à lei. Então vamos orar. Deus nos perdoe pelas vezes que tentamos agradar ao Senhor na nossa própria força. Nos perdoe pelas vezes que nós pensamos no nosso orgulho que podíamos fazer alguma coisa que podia te agradar. Eu peço, Deus, agora mesmo que o Senhor ilumine nossas mentes para compreender nosso estado. O Senhor usa esse tempo para nos ensinar o caminho das pedras para viver uma vida santa. Abençoe ricamente esse tempo. E eu sei que cada um de nós, essas palavras que Paulo fala, podia ser falada por cada um da gente, porque nós entendemos essa luta. Mas graças a Deus o Senhor nos deu uma solução. E eu peço que o Senhor use isso para dar um grande passo para frente nessa luta contra o pecado e essa alegria. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Semente 36, há uma frustração quando tentamos viver a vida cristã pela obediência à lei. Esse trecho descreve a vida de um verdadeiro cristão. Alguns, porém, ficam frustrados porque estão tentando viver a vida cristã sem o benefício do novo nascimento. Esse é um incrédulo. Tem pessoa que não conhece Jesus, que é frustrado porque não consegue fazer o bem, é porque não foi regenerado. Outros vivem derrotados porque, em vez de aprender a andar pelo Espírito, conforme a sua nova posição, estão focalizando a lei e tentando vencer o pecado na sua própria força. Focalizar sua mente na lei acaba estimulando a carne. Precisamos fixar nossas mentes na presença de Deus para viver uma vida que agrada a Ele. Deixa-me colocar algumas ilustrações aqui. Primeiramente, eu queria comentar mais uma coisa. Nesse trecho, você vai descobrir que a pessoa quer obedecer a Deus. A pessoa, no profundo do seu coração, está querendo. Isso não descreve uma pessoa incrédula. Uma pessoa incrédula pode ter uma consciência que não deve fazer as coisas, mas no fundo quer fazer. A maneira que eu dou para a evidência é que, por exemplo, tem certas pessoas que gostam de brigar, né? Tá no coração, no profundo querem brigar. Mas eles sabem que podem apanhar, não é uma boa ideia, pode fazer besteira, então eles ficam calmos. Mas dentro do coração é uma violência. Eles ficam vivendo bem calmo. Aí eles começam a beber, pegar alguns goles de cachaça. Aí, uma das primeiras coisas que acontece, pior coisa sobre a bebida, e isso tira a inibição. O que vai inibir você de fazer certas coisas, quer dizer, você logicamente fala, não, isso é besteira, e você tem uma inibição de fazer essa besteira, você não tem essa inibição mais, e você faz isso. Então, eu vejo, tem pessoas que são muito calminhas, daí bebem e eles ficam violentos. Meu bisavô era assim e ele morreu por causa disso. É porque o que está no fundo do coração é de fazer o mal. Eu creio, eu sou convicto, por causa de tudo que estudamos em Romanos até agora, no fundo do coração de uma pessoa verdadeiramente transformada, aquela pessoa quer com todo o seu coração obedecer a Deus, mas só que não consegue. Em vez de simplesmente ter uma culpa religiosa, essa pessoa vive frustrada porque não está agradando Deus como quer. Página 42, perguntas e exercícios. O que é a carne? Fala isso com uma pessoa. Tenta descobrir como você definiria a carne. Porque, por mais que tentamos obedecer à lei, acabamos pecando mais. Passe um tempo com seu parceiro compartilhando como sua luta contra o pecado é semelhante à que Paulo descreveu. Orem um pelo outro, pela compreensão da vitória em Cristo. Mais uma ilustração. Eu joguei futebol americano e eu lembro quando eles estavam ensinando a gente correr com a bola.
a gente ia correr com a bola e o alvo é de avançar o campo e levar a bola até o fim do campo. É interessante, pessoas tentam te derrubar. Então eles falaram, olha, quando você está com a bola, você fica com sua cabeça para frente, olhando para frente, porque se você olha para o chão, você vai para o chão. Eles sempre falaram isso. Você olha para o chão, você vai para o chão. Então é verdade, se você vê as pessoas correndo com a bola, aquelas pessoas que correm com a bola, você pode ver que o rosto está sempre olhando para frente. Eles estão sempre com a visão para o alvo. Quando eles abaixam a cabeça, eles caem. Eu gosto muito daquela imagem do Romário classificando para a Copa 94. Acho que foi contra o Uruguai. Eu lembro que ele estava driblando a bola para frente e o zagueiro entrou, tentou tirar a bola dele. E ele pulou, mas quando ele pulou, ele ficou com os olhos para frente, para a trave. Outro entrou da outra direção tentando tirar, ele pulou de novo. Mas em todo esse tempo ele não olhou para baixo, ele olhou para a trave lá. E ele acertou o gol. Então isso é como devemos fazer, porque quando focalizamos na lei, nós focalizamos não em Cristo, focalizamos no pecado e caímos. Então, primeira lamentação, ele coloca o fato, a realidade. Versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Agora, esse versículo aqui é um dos mais difíceis nesse trecho inteiro. Quando ele fala a lei é espiritual, a palavra é pneumatikos. Essa palavra significa que é algo espiritual por natureza e veio do Espírito Santo, mas em contraste, eu sou sarkanos, é usado em 1 Coríntios 3:1 para descrever, ele fala, vós sois carnais. Agora, Paulo não estava criando uma outra categoria que chama crente carnal. Ele estava descrevendo a influência da carne na vida da pessoa que levou eles a olhar na sua liderança com a perspectiva humana. Nota a carnalidade que ele estava descrevendo, que agindo com carnalidade que ele estava descrevendo lá, não era alguma coisa que nós tradicionalmente pensamos em pecaminoso. Era a visão que eles tiveram dos líderes. Então, é importante para a gente ter uma visão espiritual de líderes e não uma visão carnal. Ele falou, eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, estava tendo uma visão humana. Então, ele falou, eu sou sarkanos. Nota uma coisa importante, isso vai ser mais importante quando a gente entra em capítulo 8, mas ele não falou, eu estou na carne. A expressão na carne é uma expressão relacionada com uma pessoa não regenerada. Isso que me confundia um pouco quando eu estava falando agora mesmo em versículo 5, porque ele falou, porque quando, nota, vivíamos segundo a carne, literalmente no grego, quando eu estava na carne, quando eu estava na carne, ou quando nós vivíamos na carne. Então, na carne é o estado da pessoa, ou segundo a carne é o padrão da vida da pessoa. Mas essa palavra, sarkanos, pode descrever uma pessoa que conhece Jesus. Eu sou carnal, quer dizer, eu tenho uma tendência de agir carnalmente. Então, cada pessoa que é cristão tem esse aspecto, a presença e a forte influência. Agora, nota que ele colocou aqui, esse para mim é a parte mais difícil. É que ele fala aqui, vendido à escravidão do pecado, porque ele acabou de falar que nós fomos livres do pecado. Agora, ele estava falando que ele é uma pessoa redimida. E ele usou esse aspecto, vendido, ele falou, eu estou ainda embaixo de uma forte influência da carne. Ele não está falando da mesma coisa que ele descreveu antes. Nós somos livres da carne, livres do pecado, mas não completamente. Essa emancipação não é uma emancipação absoluta.
ainda há uma tendência de pecado dominar a nossa vida dessa maneira. Mas não é a mesma coisa antes. Houve um quebrantamento dessa escravidão. Mas Paulo está falando aqui, afirmando que sim, a lei é boa, mas eu reconheço que eu tenho uma forte influência da carne e do pecado na minha vida. Então, eu coloquei aqui, e eu quero que você veja uma coisa aqui. Então, eu coloquei na apostila, a realidade, eu estou vendido à escravidão, ele usou o tempo perfeito, que indica uma situação em que ele está constantemente. E ele falou, essa libertação da influência do pecado não foi absoluta. O pecado ainda possui uma influência forte na vida da pessoa. A prova, como é que ele vai provar essa coisa que ele falou? O fato que eu sou lei espiritual. A realidade é que eu tenho uma tendência de pecar. Agora ele falou em versículo 15, por que essa é evidência desse fato que ele acabou de falar? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro, o sim que eu detesto. Essa é evidência daquilo que ele estava falando de forte influência, porque ele gosta da lei, mas ele fala, ele não entende, ele não compreende o que está acontecendo. Por quê? Porque ele falou, eu quero. Eu não estou praticando aquela coisa que eu desejo. Eu quero fazer o certo, mas eu não estou praticando isso. Mas eu estou fazendo propriamente a coisa que eu detesto. E você acha que você entende o que eu estou falando? Você determina, eu não quero fazer isso. É besteira, é contrário, eu sei que danifica minha vida espiritual, eu não quero fazer e eu não vou fazer, e você acaba fazendo. Então, essa frustração que você pode ver, eu quero que você veja nesse trecho, ele usou essa palavra, aquela coisa que eu prefiro. Não faço o que prefiro, não faço o que eu quero. Esse ele usou a palavra grega thelo, que indica a vontade. Essa palavra vontade é usado aqui 7 vezes nesse trecho. Então, esse versículo mostra que a força da vontade humana não pode vencer pecado. Ele usa, por outro lado, ele usou a palavra lei 9 vezes aqui. Por que ele está usando essas duas palavras? Thelo, que é a vontade, o desejo, o querer, ele usou 7 vezes, e nomos, que é a palavra lei, ele usou 9 vezes. Por que ele usou essas palavras? Porque ele estava querendo deixar bem claro para nós que a força da vontade humana não vai vencer pecado. A lei aplicada na vida do cristão, mesmo uma pessoa regenerada, não pode vencer pecado na vida da pessoa. Então, ele continuou nesse versículo e ele repetiu, ora, se eu faço o que eu não quero, mais uma vez o desejo dele, consinto que a lei é boa, eu concordo. Eu estou testemunhando literalmente isso, eu testifico que a lei é moralmente boa, benéfico, joia. Então ele está confessando isso, que a lei é boa. Agora, mas ele fala que ele está agindo contra o que ele quer. Como eu falei, isso não é característica de uma pessoa conhecida. Nota como ele está focalizando. Eu quero, eu quero. Ele está usando sua mente e sua determinação contra o pecado. Daí 17, termina essa parte. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Agora, versículo 17, para mim é um versículo chave para todo o trecho. Tá vendo essa palavra já? Marque esse já na sua Bíblia. Porque essa palavra já significa não mais. A indicação é que antigamente foi eu que estava fazendo. Então, antes de converter, quem é que pecou? Era o verdadeiro Bruce. O Bruce, na essência de quem ele é. O velho homem. Minha natureza. Mas agora, Deus mudou meu coração.
ele colocou o desejo para obedecer ao novo homem lá dentro, está querendo. Então, a essência do novo Bruce quer obedecer a Deus. Então, quando eu pratico aquela coisa que eu não gosto, já não sou eu. Nesse caso, então, como essa situação, como agora não é mais que eu que estou fazendo, mas o pecado que habita em mim, agora ele não está culpando Deus, não está culpando a lei, nem está culpando o diabo aqui. O diabo me fez fazer isso, de culpar. Ele está se culpando, falando, tem uma coisa dentro de mim, que ele falou que é uma coisa que literalmente habita em mim, no sentido que ele se sente em casa dentro de mim, é parte da minha vida, que é o pecado. Mas mesmo assim, ele conseguiu separar e falou, mas minha vida, quem Bruce é, quem o novo Paulo é, pecado não é a essência de quem eu sou. Esse não faz parte da minha natureza. Então, se pecado fosse parte da natureza de Paulo, ele não teria falado isso. Não sou eu. Porque Deus olha em mim, por natureza, como uma nova criatura em Cristo, puro e perfeito. Mas também habita na minha vida, diferente do que a essência, quem eu sou em minha natureza, uma coisa dentro do meu ser que chama pecado, que me puxa para pecar. Então, esse versículo é muito importante para mim. Medita nesse versículo. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. O verdadeiro você, Paulo, Tomé, João, Maria, quem está escutando isso. O verdadeiro você não está fazendo isso, mas o pecado que habita na sua vida. Agora, tem o segundo lamentação, versículos 18 a 20. Começando aqui. Ele explica, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne. Nota, ele definiu onde habita esse pecado. Ele falou, já não sou eu, mas tem uma coisa na sua vida que chama o pecado. Onde esse pecado é, se não está na sua natureza, não está no novo homem da pessoa? Porque eu sei que em mim, daí ele definiu, isso é na minha carne. Agora, no começo desse trecho, eu perguntei mais uma vez o que é a carne. A carne é a parte de você que fala, eu sou Deus, eu sou soberano, que quer todas as coisas voltando para se gratificar. É autogratificação. É você, sua própria divindade, essa parte, eu sou Deus. Essa tendência ainda está dentro da vida de uma pessoa convertida. Então, ele está falando aqui, porque eu sei que em mim, dentro do meu ser, na minha pessoa, ele falou, nada de bem, nada bem está em mim. Mas daí ele falou e qualificou, isso está na minha carne. Daí ele explicou, pois o querer, mais uma vez, o desejo, o querer, o bem está em mim, da verdadeira pessoa, do novo homem. Porém, o efetuá-lo. Quer dizer, está em mim, quer dizer, ele falou, está presente, está disposto, está lá para fazer o bem. Mas o aspecto das ações, produzindo essa ação, não existe. Então, versículo 19, ele falou, porque não faço o bem que eu prefiro. Então, aquelas coisas que são por natureza bem, eu desejo fazer, mas eu não estou praticando isso. Mas o que ele está fazendo? Mas eu estou praticando o mal que eu não desejo. Isso que eu estou fazendo, a própria coisa. De mais uma vez, ele está colocando sua vontade contra o pecado que existe na sua vida. Ele acha que ele pode fazer. Você sabe como é. Vamos supor que você tem problema com palavrão. E você fala, poxa, não é tão difícil controlar isso. Eu acho que eu dou conta. Então você determina, eu não vou falar palavrão. E você consegue um tempo lá. Mas daí alguma coisa acontece e, bom, solta o palavrão. Você, mas, como é que eu fiz isso de novo? Ok, ou você fala, ok, cigarro. Esse é ridículo.
pedaço de folha de 10 centímetros. Eu não vou deixar uma coisa assim vencer minha vida. Eu vou parar de fumar. Então é simplesmente pronto. Paguei o cigarro, pronto. Daí você não aguenta. Desejo, vem. Você não aguenta. Daí pega de novo. Então você tenta, você acha, puxa, é uma coisa tão boba. Por que eu não consigo dominar? E esse que leva a essa frustração. E terminando essa parte, ele falou de novo, ele definiu a fonte. Eu gosto disso porque ele sempre volta à fonte, não eu. Mais uma vez, não eu, o homem regenerado, o novo homem. Ele falou, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Mesma palavra já lá, pode marcar na sua Bíblia. Já não sou eu. Fui eu que fez. Era eu que fez sempre. Porque o velho homem queria pecar. Mas já não sou eu que faz. E sim, o pecado que habita em mim. Onde esse pecado habita? Na carne. Mais uma vez, ele repetiu a mesma coisa. Versículo 17 e versículo 20 são paralelos. Ele sempre volta. Esse é o fato. Eu quero obedecer, mas não estou obedecendo. Então, daí ele comprova isso. O desejo existe em mim, mas eu realizar não. Por quê? Porque eu, no novo homem, estou bem. Eu quero obedecer a Deus, mas as ações em mim, esse carne é que está fazendo uma coisa contra o meu desejo. Você pode ver, esse é bem paralelo com um trecho em Gálatas, se você quer dar uma olhada em Gálatas, capítulo 5. Você lembra quando ele fala do andar pelo Espírito? Ele fala, digo porém, andai pelo Espírito. Esse é Gálatas 5:16. Digo porém, andai pelo Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então ele fala, a carne está lá, e o desejo da carne vai estar sempre na sua vida, até você é glorificado com Cristo. Mas ele fala, o segredo de não cumprir, satisfazer e de fato mortificar a carne é de andar pelo Espírito. Ele fala em 17, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. O Espírito Santo está dentro da sua vida, no novo homem, querendo fazer o bem, mas a carne está militando contra isso, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O que é vosso querer? Como ele está falando aqui em Romanos 7, de obedecer a Deus, de viver conforme o padrão da lei. Então, esse é bem paralelo. Você não faz o que você quer. Por causa do quê? Porque a carne está militando contra o Espírito na sua vida. Agora, tem mais uma terceira lamentação na página 43. Ponto C. A terceira lamentação, versículos 21 a 23. Então, ao querer fazer o bem, encontra que a lei de que o mal reside em mim. Então, ele sempre coloca esses fatos. A lei é boa, eu tenho mal em mim. Eu tenho uma coisa ruim na minha vida. Quando ele fala isso, então, ao querer fazer o bem, encontra a lei. Quer dizer, refletindo sobre isso, eu acho um princípio que a lei, que é uma coisa ruim que está dentro de mim. Eu que quero fazer o bem. Então, deixa-me retraduzir esse versículo 21. Ele fala, então, eu acho um princípio que tem mal presente e disposto em mim. Imagine isso, eu que quero fazer as coisas corretas. Nota, ao querer fazer o bem, ele está se descrevendo, eu que quero fazer o bem, eu, depois de refletir, encontra um princípio que indica que o mal ainda reside em mim, mesmo sendo uma pessoa regenerada. Daí ele comprova isso no versículo 22. Ele falou, porque no tocante o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Então,
ele está falando aqui que eu com alegria, a ideia disso, eu com alegria concordo com a lei, não é uma coisa forçada. E ele fala no homem interior. E isso é uma realidade de uma pessoa regenerada. Uma pessoa regenerada se alegra com o padrão da lei. Ele não quer fazer o mal. Então ele falou no tocante, tem o prazer, a alegria no padrão da lei, mas no homem interior. Mas versículo 23 fala a realidade da sua vida, o que aconteceu. Ele falou, vejo nos meus membros outra lei. O que é essa outra lei? É um princípio, outro padrão, outra coisa que está acontecendo. Eu concordo com a lei, mas na prática dos meus membros, que quando ele fala nos meus membros, está falando na prática, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, qual é a guerra que está dentro dele? Ele usou essa palavra, ele usou uma palavra que significa uma guerra total que está acontecendo na sua vida. A guerra está no homem interior contra o que está acontecendo nos seus membros. Eu coloquei na sua apostila, a guerra é a carne contra a mente. Quer dizer, a carne está militando contra o desejo que ele tem. A mente é o desejo, raciocínio espiritual e moral. É o pecado na sua vida contra a retidão, a justiça. A carne contra o novo homem. Então você vê essa guerra, ele falou, sou prisioneiro, no sentido, ele está num lado da guerra, mas o inimigo até prendeu ele. Então ele se sente capturado, sem maneira de escapar nesse momento. E ele descreveu essas coisas, a lei da mente. Então esses são os princípios morais que estão na sua vida. E a lei do pecado são os princípios que controlam a vida da pessoa. Então, a lei da mente são os princípios da lei que controlam a mente, mas os princípios do pecado, os princípios que controlam as ações da pessoa. Então, o que ele está descrevendo aqui, eu coloquei essa guerra aqui por um motivo, porque tem pessoas que falam, eu tenho uma guerra do velho homem contra o novo homem. Isso não é verdade. Você não tem dois homens lá dentro de você. Você tem um novo homem que quer obedecer a Deus. Conforme capítulo 6, o velho homem foi crucificado com Jesus Cristo. É uma guerra na minha nova natureza contra a minha velha natureza. Não, você não é uma pessoa com duas naturezas. Você é uma nova pessoa. É a carne contra o espírito. É a mente transformada por Jesus Cristo, que quer obedecer a Deus, contra o pecado que está nos membros. É o espírito contra a carne. Essa é a guerra. Não é duas naturezas guerrando na sua vida. Não é dois homens guerrando na sua vida. Porque você tem uma nova natureza, você tem a nova mente, você tem um novo homem lá dentro de você. E esses querem obedecer a Deus, mas o que acontece? Você tem algo nos seus membros, você tem algo ligado com seu corpo, mas não é seu corpo. É algo que existe ligado com sua existência física, que puxa você para gratificar a si mesmo. Isso é chamado a carne. Isso é chamado pecado que habita na sua vida. Agora, você pode ver que ele está falando, por um lado, você foi crucificado, uma nova criatura, mas na prática você ainda peca. E esse pecado leva a uma frustração. Como eu falei, essas 3 lamentações não são lamentações que um incrédulo tem. Ele não se preocupa com essas coisas.
Às vezes ele acha boas as coisas que ele faz, mas agora algo dentro, as coisas que continua a fazer, que estão ligadas com a velha vida, a existência humana, agora incomoda. Aí ele fez uma exclamação aqui embaixo. Ele fez uma exclamação, versículo 24. Desaventurado homem que eu sou. Essa palavra significa miserável, afligido, e é um grito de lamentação muito forte. É um grito de desespero da sua inabilidade de fazer alguma coisa. Finalmente, depois de tentar aplicar a força da vontade, a lei na sua vida, ele chega ao ponto e fala: miserável homem, desaventurado, afligido homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo mortal, quando ele fala corpo desta morte, essa influência do pecado que existe no meu corpo, quem vai me livrar disso? E quem vai me salvar? A ideia dessa palavra, quando Paulo, em 2 Timóteo 4,17, que ele foi liberto do leão, essa é a mesma coisa, que a ideia é que uma pessoa chega lá e levanta aquela pessoa e tira daquela situação difícil. E fala, quem vai fazer isso? Tem pessoas que falam que esse corpo desta morte, eu vi um costume lá em Tarso, onde Paulo vivia, que quando a pessoa assassinou outra pessoa, o castigo é que eles amarraram o corpo do homem morto no corpo do homem que assassinou, e claro que o corpo começa a apodrecer, dá infecção e eventualmente mata a pessoa. Eu não vejo que ele está falando disso, que Paulo está reconhecendo que eu sou um novo homem, mas o único tempo que eu vou ser livre dessa tendência que eu tenho ainda de pecar é quando Deus regenera meu corpo e não é mais esse corpo mortal, corpo sujeito à morte. Então ele simplesmente está gritando em desespero do fato que ele não aguenta mais viver vítima do pecado que existe na sua vida. Ele deu a solução em versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Por que ele falou isso? A solução está na pessoa de Jesus. Eu quero que você repare, se você lê esse trecho várias vezes aqui, começando em 14 até 25, você não vê a palavra Jesus aqui. Você não vê nada sobre sua pessoa, você não vê nem o Espírito Santo mencionado nenhuma vez. Ele mencionou a lei. Ele não mencionou o Espírito Santo. Então, esse é a razão que falamos que é a pessoa convertida que está vivendo frustrado porque ele está buscando viver uma vida santa na sua própria força pela lei. Então, agora ele falou, graças a Deus, ele agradeceu por Jesus Cristo, porque seu Senhor, porque Cristo é o mediador desse libertação. Cristo é a fonte da vida vitoriosa. Se a gente focaliza no nosso relacionamento com Cristo, em vez da nossa própria vontade, nós vamos poder viver essa vida santa. Então, ele falou, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, na minha mente, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu sou servo. Eu sou submisso à lei de Deus, que eu mesmo, quem eu sou, mas segundo a carne, e nota que ele está falando, na minha carnalidade, por meio da carne, a lei do pecado, quer dizer, a força do pecado. Ele tem duas forças agindo na sua vida. De um lado, na mente, ele tem a força de Deus agindo, a força da sua mente, submisso à lei de Deus, do Léo. Por outro lado, na carne,
ele está sujeito à lei do pecado. Então, a carne da gente é ainda sujeito ao pecado. Medita nesse trecho, volta várias vezes, fica meditando, olhando, até você ter um entendimento que ele está falando. Como eu falei, a exclamação aqui na sua apostila, ponto D, eu sou um homem bastante miserável. Quem é capaz de me livrar da influência desse corpo de morte? Eu não posso me santificar. Mas a solução, versículo 25, Jesus, a pessoa, Cristo, o cargo. Jesus Cristo, nosso Senhor, no sentido do relacionamento. A solução é a intimidade com Cristo. Nesse ponto, focalizando em Cristo, a vitória. Que Deus ajude você a compreender esse trecho. E é interessante, só mais um ponto aqui. Nós vamos começar capítulo 8. Mas o Espírito Santo foi só mencionado talvez 3 vezes no livro até agora. Em capítulo 8, o Espírito Santo é mencionado 21 vezes que está mencionado o Espírito Santo. A solução para esse dilema em nossas vidas é de aprender a andar pelo Espírito, de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, que Ele realmente influencia a nossa vida. Você, sendo fortalecido pelo Espírito Santo, possa viver acima dessa vida de frustração. Muitos de vocês estão identificando muito com Paulo, frustrado com sua incapacidade de servir a Deus. Mas capítulo 8 fala do Espírito Santo, que Ele vai te fortalecer para viver uma vida vitoriosa. Amém.